Pastor César Cavalcante, as suas considerações iniciais. Sempre um privilégio poder falar um pouco da palavra de Deus e o que ela diz a respeito de algum tema. Quando entra em assuntos científicos, a gente tem que lembrar que a palavra de Deus é muito mais antiga, né, do que as ciências como um todo, as palavras das ciências como um todo. Mas ainda assim, a Bíblia é o livro dos livros e posso falar que a Terra... Bom, acho que tanto eu quanto o Vitor vamos defender que a Terra é redonda, né? Porque o terraplanismo também defende que a Terra é redonda. Mas que a Terra é um globo, aí é que está a diferença. Imagino que ele vai defender também que a Terra é redonda, mas não um globo. E aí a gente pode também trabalhar os textos bíblicos, né? E também temos aí as fotos, né, do planeta, desse planeta e de outros. Temos lives ao vivo agora. Se você entrar agora na internet, colocar lá lives de várias estações espaciais, não somente americanas, mas de outros países, Rússia, China e tal, você consegue ver em tempo real a imagem do planeta Terra em live, ao vivo, exatamente nesse momento. E isso imagino que é uma prova também. E contra fotos não há argumentos. Mas vamos em frente, é um prazer conversar sobre isso. Muito bem, olha. Vitor, contra fotos não há argumentos. O pastor César disse que temos fotos, temos vídeos. Como você rebate essas colocações? Na verdade, contra fatos não tem argumentos, né? Contra fotos a gente questiona bastante. Não é o assunto aqui, falar de estação espacial, nem nada. Vamos analisar aqui a questão do cosmologia bíblica. Mas se a gente for, né, querer realmente falar sobre ciência, inclusive, Evelyn, eu deixo até oportunidade para você conhecer o canal, né, do André, onde está apresentando experimentos do André Mariano. Inclusive, seu amigo, o Douglas Inteligentista, participou, certo? 2 vezes, ou foi 3, e os experimentos maravilhosos, tá? Mas assim, o que é que eu trago para vocês de início? Gênesis, criação do mundo, né? Então, o que é que nós temos aqui? Segundo dia da criação, a passagem que eu digo que é a mais ignorada pelos pastores, pelos líderes religiosos, que haja um firmamento no meio das águas e separe as águas de cima, as águas primordiais, das águas de baixo. Então, esse firmamento, como é que o pastor César analisa esse versículo bíblico? Pastor César, contigo. Bom, vamos lá. A palavra hebraica ali, ela tem já um sentido de esfericidade ou de redondo, já que a palavra hebraica ali, deixa eu achar aqui a palavra raquiá, que alguns vão dizer raquia, a ideia de algo circular, né? E o firmamento parece que a forma que a Bíblia se refere ao céu é esse firmamento, né? E lá nos textos poéticos, Vitor, a Bíblia vai dizer, por exemplo, que Deus habita nos céus dos céus. Então parece que há diferenças, né, nesse firmamento, onde nessa última parte, os judeus gostam de dizer que são 7, mas não tem como a gente defender na Bíblia. Embora o apóstolo Paulo diga no capítulo 12 da carta aos Coríntios que numa experiência sobrenatural visitou o 3º céu. Certo. Então são essas, não são exatamente camadas, mas só para a gente pensar, e onde Deus está nos céus dos céus. E esse céu atmosférico de águas, que parece sólido nas escrituras, é o que a ciência tem descoberto depois, né? Que tem águas acima, que envolvem o planeta Terra, tanto de norte a sul do planeta, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Essa é a palavra hebraica para firmamento. Sim, quer a tréplica, Vitor, o que você acha? Eu discordo do pastor. Ele falou certo, a palavra hebraica é raquia, certo? Tá aqui. E o significado dessa palavra é o seguinte: superfície estendida, sólida.
firmamento, referindo-se à redoma dos céus que sustentam as águas de cima. Por que que os antigos hebreus, eles iriam mencionar que, ao olhar para o céu, teria uma estrutura sólida? E por que que isso iria estar nas escrituras sagradas? Livro de Gênesis, pessoal, é o primeiro dia da criação, primeira página da Bíblia. Deus menciona a criação de uma estrutura sólida. Depois do haja luz, ele separou as águas. Muitos ateus falam, isso é uma concepção da época, Eberlin, certo? Aí eu digo, quem é que vai olhar para o céu e dizer que lá em cima tem algo sólido? Não faz sentido. Por que que eles iriam olhar para o céu e mencionar águas acima dessa estrutura sólida? Se não dá para ver. Você dizer que o Sol está perto, tudo bem, que é o modelo da Terra plana defende isso também, isso é muito claro na Bíblia também, vou chegar lá. Mas não faz sentido, então é óbvio que a Bíblia aqui está perfeitamente conexa, diferente do que é apresentado, por exemplo, quando o pastor falou, né? Temos fotos aqui, lives ao vivo, né? Imagens completamente questionáveis, tá? Então, e Deus cria o Sol e a Lua e as estrelas no quarto dia e coloca dentro do firmamento. E eles são luminares para iluminar a Terra. Não é para iluminar o sistema solar. Gênesis 1, 14 ao 16. Então o Sol está perto. O livro de Enoque menciona o Sol faz muitos giros. Enoque é levado aos céus pelos anjos e diz que viu a estrutura sólida sustentada lá em cima. E ele transpassou dessa estrutura e viajou com os anjos. Isso é coincidência? Bom, vamos lá. Primeiro, me dá a referência do livro de Enoque. Eu li o livro de Enoque algumas vezes e eu não lembro dessa referência. Aqui. Eu vou ler para vocês. Então tá bom. Mas só lendo o texto já ajuda. Agora, a questão do firmamento, então aí o livro de Enoque é o seguinte. O livro de Enoque não é um livro bíblico, tá, pessoal? O livro de Enoque não é um livro que faz parte do cânon nem judaico, nem protestante, nem evangélico, nenhuma dessas linhas defendem o livro de Enoque como sendo um livro bíblico, tá? Então, citar o livro de Enoque não significa citar a Bíblia, só para deixar claro aqui essa questão. A Bíblia não informa qual era a composição original, oficial, exata do firmamento que envolvia o globo terrestre, mas a Bíblia afirma que esse firmamento envolve o globo. E essa palavra, raquia, que você por alguma razão pronuncia raquia, essa palavra, ela é colocada na Bíblia, muitas vezes ela aparece, ora como expansão e ora como firmamento. Então parece, pelas palavras, pela aplicação dela nos contextos, que a Terra é envolvida por esse firmamento, e dizer que essa palavra no hebraico significa tal coisa, ok, beleza, significa firmamento, também pode significar expansão, a ideia de alguma coisa firme que se expande, como a nuvem Cirrus, por exemplo, que é um bom exemplo sobre isso. Isso não tem a ver se a Terra é esférica ou não. Tanto o terraplanista pode crer assim e o globalista também pode crer assim, então tudo bem. Isso não é uma prova de que a Terra é plana em momento nenhum. Mas biblicamente é. Então, para você dizer que biblicamente ok, então vamos aprofundar o conhecimento sobre isso. Em que momento a ideia do firmamento que envolve a Terra define se a Terra é um globo ou um disco? Como é que a gente vai ter um firmamento em um globo que está no espaço? Não existe isso. O que existe é uma estrutura sólida, sustentada por colunas e alicerces. Que a Bíblia chama de firmamento. O firmamento, ela está sustentada nas colunas e alicerces da terra. Os fundamentos da terra. Tá, e esses alicerces e essas colunas... Rapidinho. Quando você falou do livro de Enoque, vamos lembrar que as Bíblias antigas, elas tinham o livro de Enoque presente. Tem livros da Idade Média, a Bíblia da Idade Média, gigantes. A Bíblia etíope ainda preserva o livro de Enoque dentro dela, nas escrituras. Pode não estar sendo aceita como um cânon, tudo bem, mas é uma referência muito boa. Enoque menciona, por exemplo, a questão da relação dos anjos, né, com as mulheres e tal. Ele dá o nome dos anjos caídos. Então, assim, é uma referência
muito interessante. Sugiro a leitura para vocês. Pastor, eu tô com essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia Ludovico. Depois de muitas pesquisas, ela ainda preserva, pessoal, a cosmologia. A Bíblia fala ou não fala de uma terra plana? Claro que não tem o nome terra plana, óbvio que não. Mas ela não é um globo. Esse modelo que apresentam pra gente é um modelo satânico, criado por maçons, por satanistas. Todos eles foram membros de sociedades secretas. Todo mundo sabe disso. Para afastar você de Deus. Quais pessoas que você está citando? Kepler, Copérnico, Galileu, Newton, todos satãs. Newton é o último dos feiticeiros, todo mundo sabe disso. E Newton coube a responsabilidade de dizer assim, ó, pastor, Newton, convença o pastor César que nós estamos em um globo e a água não cai. Aí Newton teve uma inspiração demoníaca, igual ao violinista, que eu gosto de citar como exemplo, né? Ele tem aquela referência e cria a gravidade, inventa a gravidade, que é um outro assunto. Mas entenda. Bom, vamos lá. A Bíblia está aqui. Firmamento. Estrutura sólida nas alturas. Bom, vamos lá. A Bíblia chama o céu de firmamento. É verdade. E a Bíblia diz que esse firmamento está acima da terra. Isso também é verdade. Claro. Agora, isso não diz nada sobre a forma do planeta. Nada, absolutamente nada. A Terra pode ser um disco, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um hexágono, pode ser um globo e ter um firmamento acima. Isso, a única coisa, o que eu quero deixar claro aqui aos ouvintes é que às vezes, isso aqui no hebraico, não sei o que e tal, aí acha que é um argumento que prova se a Terra é plana ou não, ou a esfericidade da Terra ou não. A ideia de que a Terra, o planeta, o universo, é rodeado por um firmamento é bíblica. É bíblica. E a palavra hebraica para firmamento, ela dá a ideia de circular. Isso também é bíblico. Tá tudo ok. Só que isso não diz nada, Vitor, sobre se a Terra é um disco ou um globo. Então você não está provando nada quando você diz isso. Você está dizendo que a Terra tem sobre ela um firmamento, que o universo tem um firmamento. Ok, a Bíblia diz isso mesmo. Mas o nosso assunto aqui é se a Terra é ou não plana. E isso não diz absolutamente nada a respeito disso. Pronto, Marcos. Não, vamos lá, tá ficando tá interessante. Vamos lá, Vitor. Como eu falei, como é que nós vamos ter uma menção de um firmamento e ela vai se encaixar no modelo do globo? Não existe isso. A Terra pode ser triângulo, quadrado, redonda, que é um círculo. Pode sim. Mas o que é que a Bíblia fala? Traçou um limite circular na superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. Qual é esse texto? Livro de Jó. Vamos lá. Aqui, ó. Livro de Jó. Inclusive, ele menciona o que nós falamos sobre a Antártida, né? Traçou um limite circular na superfície das águas, onde luz e trevas se confinam. E quando se endurecem as águas, como pedra, e se tornam compactas sobre a superfície do abismo. Fazendo menção... É que assim, todos esses textos que você pode ler, o desafio é o seguinte, Vitor. Pegar esse texto e perguntar para ele se isso está dizendo que a Terra é plana. E a resposta é não. Isso não diz nada sobre se a Terra é plana ou não. Dizer que a água endurece, isso é o básico da ciência. A água tem estados físicos diferentes. Então, isso é o básico. Dizer que ela vira gelo, isso é o básico. Dizer que na beira de abismo tem gelo, não diz nada sobre se a Terra é plana ou não, com todo respeito. Agora, na sua fala agora há pouco, você disse que a Terra, ela está equilibrada, ela está colocada sobre, como fala? Colunas. Bom, antes de cristãos, por exemplo, como você disse, Isaac Newton, você disse que ele era maçom, satanista, ou coisa parecida. Sim. Só para lembrar, né, a primeira loja maçônica, ela é do século XVIII, Vitor. E o Isaac Newton nasceu no século XVII. Então falta uma pitada de cronologia aí para você dizer que o
O Isaac Newton era maçom. Ele nasceu no final do ano 1600 alguma coisa, e a primeira loja maçônica é do ano 1700 alguma coisa. É só dar um Google, você vai pesquisar e você vai chegar nesse negócio. É verdade que o Newton e a maçonaria, a primeira loja maçônica, são contemporâneos, mas era bem no finalzinho da vida de Isaac Newton que surge a primeira loja maçônica. É só dar um Google, você vai saber. Mas antes desses cristãos falarem a respeito disso, haviam algumas teorias. Então, os gregos entendiam que a Terra estava nas costas de um gigante, chamado Atlas, porque dentro da mitologia grega ela tem uma maldição e esse Atlas carregava a Terra. Os indianos acreditavam que a Terra estava sobre 4 tartarugas. Os chineses falavam que quem sustentava a Terra era um dragão, não sei o que lá. Agora, o terraplanismo está dizendo que a Terra é sustentada por alguns que você chamou de... Colunas e alicerces. Colunas, alicerces. Mas você não admite a lei da gravidade universal. Se você não admite a lei da gravidade universal, essas colunas, elas ficam sustentadas onde? Bom, aí entra a parte onde nós, seres humanos, não temos condições, né, físicas de saber onde que a Terra está sustentada, né? Você tem condição física para saber onde buraco tá mais essa fundo coluna? que foi construído, né? Os russos levou 20 anos para ser construído, 12 quilômetros de profundidade. Então, não tem condições. Agora sim, é bom, né, dar um Google e pesquisar sobre Newton. É até bom que quem está ouvindo faça isso realmente e veja se Isaac Newton é um satanista, foi um ocultista de alto nível, né? E foi realmente um maçom a serviço de famílias inglesas que o financiavam. Mas tudo bem. Mais uma vez eu falo, como que nós vamos ter dentro das escrituras versículos mencionando o firmamento, o sol e a lua dentro do firmamento e as estrelas, o sol, a lua e as estrelas criadas no 4º dia, coisa que os evolucionistas, Eberlen, é um argumento que quebra o modelo deles, porque o sol para eles nasceu primeiro do que a Terra. Então isso não faz sentido, certo? Quando eu falo que traçou um limite circular na superfície das águas e as águas se endurecem como pedra, eu estou falando disso aqui, ó. O limite chega em um ponto onde o calor do sol não chega e as águas se tornam duras como pedra. É por isso que as águas ficam niveladas perfeitamente, o modelo da Terra plana, de acordo com a cosmologia bíblica. Queria trazer um versículo aqui para o pastor, ele fazer um comentário. Temos um versículo que é Josué 10:12. Eu só queria pedir para você, na hora que você citou, eu pedi o texto. De Enoque? Não, de Jó, que fala que ele deixou um limite circular em volta das águas e congelou esse negócio. Qual que é esse texto? Se eu não me engano é o 26:10. Dá uma olhadinha aí. O pessoal que está assistindo aí pode me ajudar? Acho que é o 26:10. 26:10 diz assim: traça o horizonte sobre a superfície das águas para servir de limite entre luz e trevas. Exatamente. Aqui não fala nada de circular de gelo, né? Peraí. Aí vai da tradução de cada um, de cada Bíblia. Vamos ver como está na minha aqui. Enquanto eu estou procurando aqui... Jó é antes de Salmos. Certo, mais para frente. Tudo bem. Enquanto eu estou procurando aqui e analisar como está na minha Bíblia, Josué 10:12 ao 14 fala que durante a batalha contra os amorreus, os gigantes, né? Que Deus fala, não temas, né? Justamente por estar enfrentando esse povo monstruoso. Josué, durante a batalha, ora a Deus e pede para o sol parar. E Deus atende ao pedido de Josué, e o sol parou e a lua se deteve. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, onde o Senhor atendeu ao pedido de um homem. Como é que o pastor analisa essa passagem onde o sol parou? Pastor, por favor. Bom, eu vou esperar aí a sua referência sobre Jó. O Jó e ser um redondo e tal. Vamos lá. Sobre o texto de Josué, o Isaac Newton é o pai do estudo dos movimentos. Esse que você está chamando de maçom, muito embora ele exista antes da própria maçonaria, o que é uma incongruência da sua parte, histórica, né, cronológica e tal, é uma falha. Esse cara, ele não estudou apenas, não foi o proponente apenas da teoria da relatividade, da gravidade universal.
O Isaac Newton, aí para o pessoal que está acompanhando agora vai lembrar das aulas lá de 2º grau, do binômio de Newton, a lei do estudo dos movimentos. O Newton é quem explica que o movimento, Vitor, depende de um referencial. Esse carro está a 100 por hora. Ele está a 100 por hora em relação a quê? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim, claro. 100 por hora em relação a quê? Em relação a um referencial fixo. Sim. Porque se tiver um referencial de 100 por hora do lado dele, aí ele zera essa velocidade. Isso explica, por exemplo, o estrago de um acidente de carro. Sim. Que bate num muro a 100 por hora é diferente de bater atrás de um carro que está a 80 por hora. Isso é o básico de Newton. Então, o Newton, o pai dos estudos sobre movimento, ele diz que o movimento depende do referencial. Em um referencial terrestre, é óbvio que o Sol se movimenta. Se a gente está parado aqui na Terra, a impressão que a gente tem é que o Sol está se movimentando em relação à Terra. Porque o Sol nasce naquele lugar, se põe naquele lugar. É disso que o Josué está falando naquele texto. Agora, o texto aí de Jó, por favor, qual que é? Olha, acho que a gente vai ter que fazer um break agora, certo, Ione? Minha auxiliar para... Não dá para ler esse texto rapidinho, não? Podemos ler. Dá? Quer ler? Eu não vou conseguir. Eu ia fazer letrinha questão muito aqui. pequena, hein? Jó 26:10. Traçou um círculo sobre a superfície das águas até onde a luz encontra as trevas. Bom, a palavra aí não é círculo, não é? A palavra aí é horizonte. E aí, vou colocar aqui no texto de Jó 26:10. A palavra hebraica aí, pastor, é hug. Significa círculo, redondeza. Que globo também. Exatamente. Hug significa uma bola. Não. É um círculo. Isaías 40:22. É que um círculo é uma bola. Entendeu a diferença? Não, círculo é uma bola, sim, mas não é um globo. Não. Círculo é redondo, mas não é um globo. Então, Bola é uma esfera. A pizza ou a bola da terra? O Vitor, o que você acha? Está sobre a pizza, né? E aqui está, ó. Ele é o que se assenta sobre o círculo da terra. Você vê que esse versículo, ele é tão poderoso, ele é muito utilizado nos debates, né? Dos terraplanistas, que algumas bíblias mais atualizadas estão colocando agora a palavra globo. Então, se já se refere a um globo, por que tem que mudar? Né? Então, a palavra hebraica é hug, círculo. Nós temos o mapa plano da Terra, traçou um limite circular, que é a Antártica. A região feita de rocha e gelo é a região mais alta do mundo, mais fria, mais seca, mais ventosa. Rocha e gelo é por isso que mantém as águas dos oceanos represadas. A lei natural da água tá aqui, ó. A água não curva, não existe água em esfera. Isso condiz exatamente com o nosso modelo, Eberlin. Você, como cientista, sabe disso, certo? Deveria analisar um pouco mais o modelo da Terra plana, né? O design inteligente, só tá faltando isso aqui, viu, Eberlin? Ninguém no design inteligente faz nenhuma posicionamento, nem a favor nem contra, tá bom, gente? Nesse caso, nós somos neutros. Exato. A gente defende que a vida foi formada por um ser de extrema inteligência. Esse debate a gente não entra. Exato. Já disseram que nós somos terraplanistas. Não somos. Não somos. Deveriam. A gente é neutro. Como sociedade, nós somos neutros. A gente não tá nesse debate. Eu sei. Por isso que estou aqui mediando vocês dois, tá bom? Bom, vamos lá. Pastor, vamos lá. No último bloco, eu pedi o texto de... a gente vai fazer uma análise no texto do capítulo 26 de Jó, versículo de número 10, que diz assim: traça o horizonte sobre a superfície das águas para servir de limite entre luz e trevas. E onde aqui está dizendo que a Terra é um disco, em lugar nenhum. Em absolutamente lugar nenhum. Então, aquilo que vocês conseguem ver, é só vocês que conseguem ver por conta de alguma ideia pré-concebida. Mas já que a gente está no capítulo 26 de Jó, eu vou pedir a você que leia o versículo 7, por exemplo. Então, o que você pensa de Jó, capítulo 26, versículo de número 7? Eu posso ler aqui, mas parece que tem uma Bíblia meio diferente. Pode ler a versão que você confia mais. Jó 26, 7. Pode ler. Aqui, ó. 26, 7. Ele estende o centrião sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Bom, todas as culturas, como eu disse anteriores, a cultura cristã, entendem que a terra estava em cima de alguma coisa. Sim. Como que você que defende que não existe a lei da gravidade universal
entende que a terra está sustentada em cima de, sei lá o que você falou, mas esse versículo... Colunas. Mas eu queria que você lesse, considerasse esse versículo. Sim. Esse texto, Vitor, a Bíblia diz que Deus sustenta a terra sobre o nada. E isso é fantástico, porque a Bíblia é o documento mais antigo a dizer exatamente isso. Logo depois, cristãos no mundo todo, e aí você pega aqueles que você taxa como satanistas ou coisa parecida, eles vão trabalhar com essa perspectiva para ser, por exemplo, a navegação ser possível e tudo mais. O que você fala diante desse texto que a Bíblia diz que a terra está sustentada em cima do vazio, em cima do nada? Pronto. Se nós tirarmos todos esses equipamentos nessa sala, essa sala não tem nada. O que é que tem a ver? Esse termo nada não significa nada, César. Agora, depois desse texto, na sequência, tá lá dizendo que traçou... Cadê? Um limite... traçou um círculo sobre a superfície das águas. Superfície das águas. Tem Bíblia que vai estar, traçou um limite circular. Aí vai de cada tradução. Mas o fato da terra estar sustentada sobre o nada, as colunas e alicerces ali onde Deus fez... Olha só isso aqui. Pessoal, você que está assistindo, a terra plana é um assunto extremamente poderoso, que ela tem o poder de aproximar a pessoa de Deus e fazer com que a pessoa abra a Bíblia. E eu sou a prova viva disso aqui. É por isso que eu defendo esse assunto. Quando você entende que a Bíblia é literal, Deus fez o homem do barro. Isso é literal. Deus moldou do pó da terra o homem e ao pó da terra retornaremos. Deus criou todas as sementes e as plantas e as ervas. Tudo ele fez, tudo. Não tem nada nesse mundo que Deus não tenha feito. Por que quando Deus cria o firmamento no segundo dia, ninguém examina isso? Uma estrutura sólida. Então, a gente tem que ver até que ponto nós vamos analisar a Bíblia. Ou seja, a gente tem que interpretar como a gente quer. Bom, voltando aqui no texto que você não respondeu. O Jó 26,7 diz assim, ó, ele estende o norte sobre o vazio e faz... Não é, se tirar tudo dessa sala fica sem nada. Então, dizer o nada não tem... Tá, o texto não diz isso. O texto diz assim, que ele faz pairar a terra sobre o nada. Parece, eu não sei se você entende hebraico, porque você citou umas 2 palavras de hebraico aí, não sei se você entende de verdade, ou se você sabe essas 2 palavras. Mas a palavra pairar no hebraico aí, a palavra talá do hebraico, significa pendurar, suspender. E a Bíblia diz que ele sustenta, ele faz pairar a terra, Vitor, sobre o nada. Aí eu gostaria da sua consideração sobre isso. Porque não, se tirar tudo dessa sala fica nada. Não, não é disso que a Bíblia está dizendo. O texto diz que o planeta Terra está sustentado sobre o nada. Eu gostaria da sua consideração. Bom, então assim, aí a interpretação da palavra nada foi o que eu trouxe aqui. Existem inúmeras interpretações. Aí você vai interpretar de um jeito, eu do outro. E eu dei um exemplo claro aqui, do nada. Quando você tira tudo isso aqui, tem o que naquela sala ali, César? Ah, não tem nada não. Entende? Então é muito superficial, não é um argumento. Esse nada para o senhor seria o espaço? Então, é isso? Então, pelo que a Bíblia diz, lá quando a gente vai entender o que o Isaac Newton propõe da lei da gravidade, e depois o que o Einstein vai trabalhar a questão da lei da relatividade, que ele vai ser o primeiro a fazer um contínuo de tempo e de espaço, para explicar, por exemplo, que a gravidade de Newton, ela não está errada, porém, ele tem uma outra visão a respeito do tecido do universo, que é o tempo/espaço. E aí isso vai explicar exatamente o que esse texto de Jó vai dizer, que a Terra está sustentada em cima do nada. Se não há gravidade, como é que a gente explica os corpos que caem? Como é que essa caneta aqui caiu? Por que ela caiu? Se não há gravidade. Não pode ser densidade? A falta de energia que fez ela cair? Então, a densidade não é falta de energia. Densidade tem a ver com a massa de um corpo. Sim. Vamos lá, é básico de ciência. A densidade tem a ver com a massa de um corpo. A pergunta é, independente da densidade do corpo, por que ele cai? Porque ele está mais denso do que o ar. Aí ele cai.
Tem nada. O senhor está acreditando que essa caneta que caiu foi o núcleo da Terra que puxou essa caneta, César? Eu estou dizendo... Isso não faz sentido. O ser A humano... lei da gravidade, ela vai entender que os corpos são... Por que o satélite não cai? Vamos por... O que segura um satélite no ar? Ó, vamos lá. Pessoal, o César cita Isaac Newton, certo? O senhor conhece a história de Isaac Newton? Deveria. Eu não sou um especialista de Isaac Newton, mas provavelmente ideia, eu Isaac Newton queria sobre queimar os pais vivos enquanto dormiam. Esse era Isaac Newton. O homem que nunca sorriu. Esse era Isaac Newton. O homem que lia a Bíblia, leu a Bíblia, né? O livro que ele mais leu na Bíblia, com a única intenção, tentar entender quando será o Apocalipse. Essa era a intenção dele. Era um ocultista, pô. É por isso que o nome de Isaac está aí. Sobre gravidade. A gente está até mudando de tempo aqui. Mas assim, o que é que eu quero que o senhor entenda? A Terra existem forças como... vácuo não, né? Mas o vácuo, nós temos gravidade, magnetismo, eletromagnetismo. Tudo isso o ser humano conseguiu reproduzir. Criar ferramentas, máquinas, acessórios. A gravidade, estamos caminhando para 400 anos. Qual equipamento, qual laboratório, qual tipo de funcionamento o ser humano conseguiu reproduzir utilizando essa força misteriosa que puxa a gente para baixo? Não existe. Bom, então, é por isso que nós questionamos. Vamos lá, tá? então. Vamos lá. Primeiro, eu não sou advogado do Isaac Newton, certo? Não acho que o Isaac Newton era um grande teólogo, coisa parecida. Embora o Isaac Newton tenha escrito mais sobre Deus do que sobre ciência, o Isaac Newton é, sim, um dos principais cientistas da história do mundo. Você não vai conseguir me apresentar, eu não conheço tanto sobre Newton, mas você não vai conseguir me apresentar agora, mas fica o desafio, qual é o documento que diz que o Newton tentou queimar os pais vivos? Isso está na biografia dele. Ele disse isso? Não, pessoas próximas que fizeram a biografia. Então, ele perseguiu, então né, um cita amigo. A fonte. Então cita a fonte. A biografia é do Newton, o último dos feiticeiros. Pronto. Então, o Newton... A maçonaria está cheia de texto sobre Newton. O que é uma biografia? A história daquela pessoa ali. É quando eu conto a minha história. Aí é autobiografia. Então, exatamente. Então, biografia eu posso escrever sobre você. Então, essa pessoa que escreve sobre Newton, se ele é um terraplanista, por exemplo, como você, ele vai dizer o que ele quiser. Agora, eu quero fonte, documento. Tem jornal da época, porque isso é um crime. Queimar os pais vivos é um crime. O que tem de materialidade? É zero. Então, eu não sou advogado do Newton, certo? Eu não sou advogado do Newton. Só que dizer que o Isaac Newton cometeu, por exemplo, esse tipo de crime é inédito para mim. Ele queria. Isso é o depoimento das pessoas que estavam próximas dele. Bom, gente, acho que a gente deveria encerrar a discussão sobre Isaac Newton, porque a gente está desviando. Exatamente. Certo. Olha, pastor César, você não comentou sobre Isaías 40, 22. Vamos lá no texto. O que é que essa palavra quer dizer? Vamos lá. O hug aí de K-H-U-G, né? Que é a palavra, né, em hebraico. Isaías 40, 22, não é? Isaías 40, 22. 40, 22. O texto diz o seguinte: Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. A palavra hebraica aqui é a palavra rug, que eu não sei qual é a pronúncia que você vai usar aí. Rug. E essa palavra significa o círculo, significa que ele está sentado sobre a redondeza da terra. Está bem traduzido o texto. O que isso diz sobre a terra ser plana? Nada. Então é interessante que, assim, a cada texto bíblico que você apresenta, você quer enxergar uma terra plana. Certo. Só que ele não diz nada sobre isso. Dizer que o céu, o firmamento envolve a terra é uma ideia bíblica, eu concordo, você concorda. Sim. Isso não diz nada sobre se a terra é um globo quadrado ou retângulo ou plana. Não diz absolutamente nada. Agora, o texto de Jó, que diz que a terra é sustentada sobre o nada, você tentou, não, mas isso não, você não tem resposta para isso. Tá. Cadê como é que fala? Os alicerces. Tá. Você não diz. A Bíblia diz que ele sustenta a terra sobre o nada. O que é a teoria da gravidade, pode explicar. Agora, a terra plana não vai conseguir explicar isso. Agora, que Deus se assenta na redondeza da terra, isso perfeitamente pode ser um globo. O senhor conhece, não muda nada. O senhor conhece o modelo da Terra plana? Bom, vocês não se entendem, né? Entendemos. Então A gente teve a FlashCon ontem.
Tá Como bom. é que a gente não se Então entende? tem que avisar para esse pessoal dessa FlashCon que existem modelos de terra plana diferentes. Então Certo. tem modelo da terra plana que o Sol é parado, tem modelo da terra plana que o Sol gira de um lado para o outro, tem modelo da terra plana que o disco gira. Eu não sei se você sabe, vocês já passaram te avisando, mas existem terraplanistas Sim. que enxergam modelos diferentes. Você sabia disso, né? Sei, é por isso Ok. que a nossa base é bíblica. O terraplanista raiz, a base é bíblica. Deus cria o firmamento e coloca nas alturas. É uma estrutura sólida lá em cima. Deus cria o sol, a lua e as estrelas no quarto dia e coloca dentro do firmamento. Josué pede para o sol parar. No texto de em Isaías, na história de Ezequias está lá doente, né? Já perto de morrer. Ele pede a Deus para lembrar dele. Oh, meu Deus, por favor, né? Eu segui seus mandamentos, segui sua palavra. Não me deixe aqui na solidão, não é isso? E pede para Deus. Isaías vai e fala: você quer um sinal do seu milagre aqui agora? Ezequias é curado e ele pede o quê? Que o Sol retroceda. E aí agora? O sol retrocedeu? Mas o que isso tem a ver com terra plana? Porque se o sol está em movimento, o sol retrocedeu. Deus fez o sol recuar 10 graus, igual como Josué, o sol parou. Porque Mas é ele quem está em movimento. Isso não diz Deixa eu nada sobre interferir terra um plana. pouquinho agora, Por Vitor. favor, Vitor, Heber. eu não tô aguentando. Por favor. Vá. Depende do referencial, Vitor. Ô, meu amigo. Isso foi explicado. Qual é o referencial bíblico? Não entendi. É a palavra... Bíblia- Não, aí é Você- Deus falando, assim, pô. Não temos referencial absoluto de posição no universo. Oxi. A gente não sabe o que está estático, o que está em movimento. Não sabemos. Hum. Qual é o referencial do rei autor Ezequias. bíblico quando ele menciona que o sol retrocedeu, que ele parou? Em Qual o Josu- referencial? Em Josué, quando o sol para, ali é Deus falando. Qual o referencial? Ele está falando para os homens. Qual o referencial? O referencial é Deus, Estático. se é ele que está fazendo Referencial o estático. sol parar. Não, referencial Você tá, estático. você tá querendo dizer que Josué viu o sol parar, então a terra que parou. Não, eu tô querendo que você me diga o que você acha, qual foi o referencial que O referencial o escritor divino. usou para dizer que um parou, o outro andou. Qual é o referencial que ele está usando? Porque ele tem que usar algum, senão você não consegue descrever movimento. Qual é o referencial que o autor bíblico usou? Eu tô falando aqui, o referencial aqui é o próprio Deus que então, informou isso. não é. Ó, pessoal, peraí. O Nós vamos ter que parar um referencial pouquinho. é quem Isso. percebe o movimento. Então, vale a pena você estudar um pouquinho sobre a teoria do movimento. Só que parece que você odeia o Newton. E o Newton é o pai do estudo sobre os movimentos. Você veio aqui, você deve ter vindo de carro, de Uber, de alguma condução. Essa condução se movimentou, ela se deslocou no espaço. Todo deslocamento no espaço obedece à teoria newtoniana. Então, como você sabe que você está 100 por hora? Devido ao seu referencial. A pergunta do doutor é a seguinte: como você sabe que o Sol parou? Como você sabe que o Sol retrocedeu? Isso é um fenômeno que é visto daqui. Ou seja, o referencial é terrestre. Mas seja como for, de novo, isso não prova que a Terra é plana. Não diz nada sobre isso. Absolutamente nada. Perfeito. Olha, gente, nós temos só que fazer uma menção aqui. Recebemos um super chat aqui. Chat. Evidências Prime. Mandou um super chat no valor de R$50. Opa. Boa, bora. Estende o norte sobre o nada. No globo, embaixo do norte tem o hemisfério sul. Tem o sul embaixo do norte. Jó estava sendo influenciado pelos maus amigos. Leia Jó 38:4, Deus falando que lançou os alicerces da terra. Existe alicerces e não nada. Percebe? Não, entendeu isso? Entendi. Entendi, mas não responde ao O assunto. livro de Jó, o capítulo 38, menciona Deus falando para Jó e mencionando Vitor, o início de tudo. Deus estabeleceu os alicerces, as colunas da terra. A interpretação que quase todo mundo dá é que Deus colocou os fundamentos físico-químicos, as leis. Sim. Não sustentou sobre alguma coisa. Porque se ele tinha Você entende sustentado, assim? tem que estar sobre alguma coisa. Quando ele que fala que segura ele esse estabeleceu os alicerce? fundamentos, os alicerces da terra, a interpretação que eu tenho, pelo menos, sobre o texto é que ele estabeleceu as leis físicas, as constantes universais, como a terra funcionaria, as suas leis. Não que ele apoiou a terra sobre alguma coisa. Você entende diferente? Por quê? Livro de Enoque, capítulo 18. Enoque está viajando com os anjos. Olha o referencial agora, hein? Enoque está nos céus, tá? Nas alturas. Enoque eu vi os alicerces da terra.
eu vi a cumeeira da terra. Eu vi os ventos que suportam a terra e o firmamento. Eu vi como expandiam a abóboda celeste. Como sua posição se situava entre o céu e a terra, e eles constituem as colunas do céu. Eu vi nos confins da terra o firmamento que se sustenta nas alturas. Olha só. Para além daquelas montanhas, existe um lugar que representa o fim da terra. Lá, o próprio céu representa o seu fim. O que é o céu na Bíblia? Isso está em Gênesis 1:8. Deus chama o firmamento de céu. O céu bíblico é o firmamento. O firmamento Deus chama de céu. O ajuntamento das águas que ficaram abaixo do firmamento Deus chama de mar. E a parte árida que apareceu quando Deus junta as águas em um só lugar, essa parte árida Deus chama de terra. Então, Bom, só para completar. No capítulo 41, Enoque fala dos segredos astronômicos. Olha o conhecimento aí, hein? Então ele vê aqui os segredos do céu. Ele vê tudo, a geada, a névoa, os ventos. Ele tá ali maravilhado com o ensinamento dos anjos. Meus olhos viram os segredos dos raios, trovões, orvalhos, ventos, neblina, granizo. Aí chega aqui no versículo 3, olha o que Enoque fala aqui, ó. Eu vi as câmaras do sol e da lua e para onde eles saem e voltam. Eles que estão em movimento. Eu estou trazendo aqui vários textos bíblicos que estão se acasalando. Não estou pegando versículos soltos. Eu já falei da criação do firmamento, já falei que o firmamento é uma estrutura sólida, o sol, a lua e as estrelas são luminares para a terra. E agora eu vejo aqui, porque Tudo o Eberlin... isso nós concordamos, né? Sim. Óbvio. E aí o Eberlin falou do ponto de referencial. Aí eu trouxe Enoque aqui, né? Falei aqui que o Enoque estava no conhecimento, o conhecimento divino, com os anjos. E ele fala aqui, ó. Eu vi as câmaras do sol e da lua, para onde saem e para onde voltam. O seu retorno é magnífico. O sol está em movimento. E como tem precedência um sobre o outro. Sua rota é admirável. Não transgridem seu curso e não aumentam nem diminuindo, como guardam a fidelidade ao juramento pela qual se comprometeram. Porque Deus fez aquilo ali para servir daquilo. E ele faz o movimento conforme Deus criou. Olha só, rapidinho. É que você está falando há bastante tempo, eu queria ter alguma palavra. Esse é o ponto, esse é o ponto. Pode continuar falando. Primeiramente, avança o sol e segue seu curso obedecendo a ordem do Senhor. Depois eu vi o caminho da lua. Ele completa e no final, pois o sol faz muitos giros. Mas casando Victor, exatamente. Todo mundo sabe disso. O né? sol tá virando, a nossa Lua, meu Deus. a Mas galáxia. o sol tá virando, o sol não tá parado no centro do... A gente tem braços, a gente tá se movimentando junto com o sol, junto com os braços da galáxia. Então, movimentando parece que tudo está, né? Vamos lá. Primeiro, vale a pena, Victor, dar uma olhada sobre o estudo do movimento e referencial, para entender tudo isso que você está falando aí. Outra coisa, o firmamento é uma estrutura sólida na Bíblia, é verdade, mas isso não altera em nada o formato da Terra, que é o nosso assunto. Nosso assunto aqui não é sobre se o firmamento ser sólido ou não é. A Bíblia diz que o firmamento envolve a Terra. Ok. A ideia de ser redondo. Ok. Você também concorda que a Terra é redonda? Ou você vai defender que não é? Ela é circular, redonda, mas não é um globo. Redonda, certo? Mas não é um globo. Então, redonda, certo? Você concorda que ela é redonda? Ok. Então, isso não diz nada sobre... Falar que sobre a Terra tem um firmamento não diz nada sobre se a Terra é um globo ou não. E vocês usam esse texto como se fosse um grande argumento irrefutável, mas ele não está dizendo absolutamente nada sobre isso. Nenhuma palavra sobre se a Terra é ou não é um globo. O capítulo de Jó, capítulo 20... e sobre essa fala sua do livro de Enoque, bom, vamos lá. Isso não é um livro bíblico, tá certo? O livro de Enoque não é um livro bíblico nem para judeus, nem para cristãos, ou pelo menos a maioria esmagadora dos cristãos. Eu sei que a comunidade etíope tem entre os seus manuscritos o livro de Enoque, mas eles também não acreditam que a Terra é plana. Eu sei que a comunidade dos coptas, eles têm o livro de Enoque, mas também ninguém lá defende a Terra como sendo plana. Essa experiência do Enoque, mesmo que se ela fosse verdadeira, tá me entendendo, Victor? Tô ouvindo. Então, mas, olha, mesmo que essa experiência de Enoque fosse verdadeira, de novo tá presa a questão do referencial. Mesmo que ele pegue um anjo, sai voando e tal, ele tá vendo o sol se movimentando porque ele é um referencial que tá abaixo.
Então essa é a percepção. O estudo dos movimentos leva em conta a perspectiva do observador. Então, se você é um referencial parado, aquele carro passou a 100 por hora. Se você é um referencial em movimento, no mesmo sentido, a 100 por hora, é como se a velocidade fica zero. Então, esse é o básico da teoria do movimento. Mas isso também não mostra que a Terra é plana. Mas uma coisa que pode trabalhar essa questão da Terra ser uma esfera é, por exemplo, os hemisférios. Qualquer turista viajado que está ouvindo esse programa sabe que as constelações são diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul. Isso não faz sentido nenhum na Terra plana, mas faz todo sentido numa Terra esférica. Gente, vamos aqui passar agora para o Vitor. Quero mudar o assunto, porque nós recebemos, viu, Vitor, um superchat aqui. Obrigado. Foi o Sandro Yakimek, ou Jakimek, eu acho que é Yakimek. Ele disse assim, o Sandro, o Vitor, o Sandro que falou: trabalho na aviação e na navegação aérea. Quando ela é feita sem computadores, a gente usa cálculos matemáticos para corrigir a circunferência da Terra. Como você explicaria esses cálculos? Eu quero que veja onde que está o avião fazendo correção de curvatura da Terra. Isso aí, eu queria ver um voo que as pessoas fazem do Chile para a Austrália, mais de 20 horas de voo, e o voo permanece 100% plano e nem corrige a rotação da Terra. Imagine. Então, eu acho que esse argumento aí... Inclusive, as navegações antigas eram feitas dentro de um modelo de terra plana. Aqui, ó. Eu vou falar das constelações. Tá aqui. Tá aqui, ó. Os povos antigos acreditavam em uma terra plana, certo? Sustentada por um firmamento, ou com um firmamento em cima, o Sol e a Lua dentro do firmamento, e eles circunnavegavam. Porque que é um povo círculo. Antigo, por exemplo? De todos que povo eles. antigo você está falando? Fala Aqui, ó, nós temos os maias, os vikings, os astecas, o povo mesoamérico, os gregos eram grandes navegadores. Olha os gregos aqui, ó. Olha o grego aqui, ó. Então, vamos lá. Certo? Vamos trabalhar esse seu argumento. Esse seu argumento é um pouco melhor. Eu queria falar da referencial da constelação também, né? Mas tá bom, então pode falar. Certo. Eu falei aqui que as estrelas servem de luminares para a Terra, isso está em Gênesis 1,14. Dentro do modelo da Terra plana, que o pastor César deveria estudar um pouco, né, para poder analisar com calma, talvez até alguns conceitos seus poderiam até melhorar em relação à Bíblia, vendo da perspectiva que Deus criou realmente uma estrutura sólida e a Bíblia menciona a Terra plana. Em que momento? Nós temos constelações diferentes exatamente porque o nosso reino não é um planeta, né? Não vamos rebaixar a Terra para um mero planeta. Nós temos um reino do Criador, onde as estrelas se movimentam e, de acordo com a posição da pessoa no continente ou no país, no estado, não importa, na cidade, ela vai ver uma determinada estrela onde uma outra pessoa não vai estar vendo, completamente normal, porque elas estão em movimento. Não é o mundo. Quando o senhor fala do firmamento, não mostra a Terra plana, pessoal, o firmamento destrói o globo dentro da perspectiva bíblica. Onde está a estrutura sólida dentro do globo? Ok, vamos lá. Não existe então, isso. Vamos lá. Qual é o texto bíblico que diz que a Terra é plana? O nome Terra plana não existe. Não. Não precisa ser o nome, não. Não tô querendo pegar no teu pé. Tô querendo entender a tua lógica. Qual é o texto bíblico que você lê e fala assim, por causa disso, Sim. a Terra é plana? Qual que é? Gênesis 1,14, Josué... Vamos lá, Gênesis 1,14. Vamos lá ver se a Bíblia diz que a Terra é plana. O texto diz o seguinte, Gênesis capítulo 1, versículo de número 14. Vamos mais um minutinho, só um minutinho. Vamos lá, Gênesis 1,14. Diz assim, disse Deus, haja luminares no firmamento dos céus para separar dia e noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. Como é que você está enxergando aqui que a Terra é plana? Porque ele colocou o Sol, a Lua e as estrelas dentro do firmamento e ele criou esses luminares no quarto dia. Isso não diz nada sobre Terra plana. Absolutamente nada. O modelo da Terra plana... Eu posso entender que a Terra é um globo, estando dentro do firmamento, e tem Sol, Lua e estrela. Então não diz nada sobre Terra plana. Então volta a pergunta. Qual é o texto que diz que a Terra é plana? Porque aqui você apresenta um texto que não diz nada sobre isso. E a única coisa que diz sobre isso é a sua compreensão dele. Então, me apresenta um documento, um texto. A minha compreensão não, é a literalidade da Bíblia. Legal. Quando Deus fala que criou o firmamento,
Como é que isso aí vai se encaixar no globo, César? Então, mas vamos lá. Como Quando eu disse cria agora, o firmamento, acabou o globo. Então, vamos lá. Firmamento também significa essa redondeza. Que ele circula a Terra, a Bíblia diz. Você concorda que o firmamento circula o planeta? O reino. Tá. O que você está chamando de reino é o que eu chamo de planeta Terra. Confere? Certo. Ok. Esse firmamento, ele circula o planeta. Você concorda com isso até então? Concordo. Ok. Você vai dar uma de Pablo Marçal? Não. Não, pode ficar mostrando. Fica aí, eu te espero. Pronto. Pessoal... Não, pode fazer. Faz aí sua bíblica, graça. A cosmologia bíblica antiga, ela era preservada nas Bíblias. Okay. O firmamento tá aí, pessoal. Ok. Agora vem a minha pergunta. Parece que você, pelo menos você usou 2 ou 3 palavras de hebraico. Eu não sei. Eu posso, sei lá, escrever aqui agora. Você sabe o que está escrito aqui? Isso aqui é hebraico. Certo. Então você não sabe hebraico, certo? Certo. Concorda comigo? Concordo. Tá bom. Isso aqui é o seu nome, Vitor. Tá escrito aqui, eu acabei de escrever. A Bíblia diz, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 14, que Deus fez os luminares no firmamento, do firmamento para baixo, ok. Em que isso está dizendo que a Terra é plana? Nada. Em nada. Então, é bom essa humildade de falar assim, não, peraí. Eu entendo que ela é plana nesse texto, pastor, por causa disso, disso, disso. Aí a gente pode discutir isso. Mas tem que ficar claro que toda vez que você lê um texto e fala assim, a Terra é plana por causa desse texto, essa é a sua opinião do texto. Não é a informação que o texto está trazendo. Qualquer pessoa alfabetizada lendo esse texto não vai ter essa impressão que você está tendo. Então você vem para o texto com uma impressão e quer que o texto diga isso. Só que o texto não está dizendo. O texto diz que é um firmamento. Esse firmamento é sólido? Ok. Esse firmamento circula todo o universo? Ok. Circula. Está em volta. Ok. Mas esse texto está dizendo que a Terra é um disco de pizza, como se fosse uma pizza em cima? Não. Ele não diz absolutamente nada sobre isso. Agora, se você tem um texto que diga, aí eu me apresento o texto e a gente vai trabalhar o texto. É por isso que eu estou trazendo vários versículos bíblicos e eles estão em conjunto. No modelo da Terra plana nós temos um firmamento, o Sol e a Lua próximos e eles se movimentam assim com as estrelas. E isso mostra exatamente dentro do conceito bíblico. Quando o senhor fala e traz o hebraico, nós defendemos a literalidade do texto. Não tem interpretação aqui não, César? Não parece. Sério? É porque assim, o texto do firmamento, ele está dizendo que o firmamento envolve a criação. Eu estou interpretando a Bíblia aqui. Exatamente. Assim como a casca de uma laranja envolve a laranja. Então o firmamento é a casca da laranja. E o universo é o que tem dentro da casca da laranja. É isso que esse texto está dizendo. Agora, isso diz que a Terra é plana? Não. Entende? Agora, se você falar assim, não, tem esse texto aqui que está dizendo claramente, tá bom, apresenta o texto e a gente vai em cima do texto bíblico. Pois é por isso que tem que entender o modelo para a gente trazer para a Bíblia. Olha só, concepção gráfica hebraica do mundo, que é a Bíblia que eu trouxe aqui. A morada celeste de Deus fica acima das águas superiores. Concordo, claro. Pronto, é porque o espaço tem água. Abaixo dessas águas está o firmamento, ou céu, que se assemelha a uma tigela emborcada. Nessa outra Bíblia, que também preserva a cosmologia bíblica, aqui não é um globo não, viu, pessoal? Isso aqui é meio globo. É meio globo. Meio globo não é um globo. É só a parte de cima. E se colocar a parte de baixo, vira o globo. O universo. É um hemisfério. O universo bíblico. Mas o Vitor, você olhando os céus, parece uma tigela emborcada mesmo. Não parece. Claro. Quem é que vai olhar pro céu, Ebelim, e vai dizer que tem uma estrutura sólida lá em cima, que tem uma redoma? Tigela emborcada, a gente vê como uma tigela emborcada. Pessoal, os gregos não viram os maias, porque eles iriam representar a mesma coisa. Isso não foi um conhecimento dado pelos anjos? O que é que o senhor diz sobre isso, César? Não, então, vamos lá. Como é que os indianos, que nunca viram a cultura mesoamérica, iria representar o mundo da mesma forma? Então, esses desenhos que você está mostrando, eles também não defendem a Terra plana. A pessoa que fez esse desenho não fez esse desenho para defender a Terra plana. Ele está mostrando como é que funciona a atmosfera. Então não tem absolutamente nada a ver. Quando você fala dos aviões,
É uma falta de conhecimento básico de física, cara. Você tá entendendo? Então, por que existem foguetes? Já que os aviões, se não houver correção, eles saem do planeta e tal. Por que existem foguetes? Por que para você fazer um avião custa, sei lá, 10 milhões de dólares, para fazer um foguete a 200 milhões de dólares? Por que o cara não vai com o avião? O senhor já viu alguma transmissão ao vivo de um foguete chegando no espaço? Essa transmissão já existe? Olha, tem algumas. O senhor pode me apresentar uma? Dá um Google. Dá um Google. Não existe, eu comecei esse programa falando o seguinte, ó. Eu entendo que a Terra é um globo porque existem lives, inclusive ao vivo, de dias e dias e dias e dias. E essas lives, porque a teoria da Terra plana, ela faz parte das teorias de conspiração. Nessas teorias de conspiração, como é que o mundo inteiro vai guardar um segredo entre inimigos? Isso é possível? Não é possível. Certo. Como é que a Rússia tem satélites, os Estados Unidos têm satélites e eles não são os melhores amigos? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tá, e quem é o inimigo dos dois juntos? Tudo está devidamente organizado para afastar a gente de Deus, César. Quem é o inimigo tanto dos Estados Unidos, que é um país cristão, quanto da Rússia, que também. O senhor fala de Rússia e Estados Unidos. O Tratado da Antártida foi assinado por Rússia e Estados Unidos durante a Guerra Fria. Estavam em guerra. Então, mas quem é o inimigo deles? De quem eles estão escondendo esse segredo? Dos extraterrestres? Não, extraterrestres são demônios. É outra falácia. Claro, mas certo? De quem eles estão Os escondendo? anjos caídos. Aí entra um outro assunto, né? Outro assunto que é difícil. Os mesmos então, seres que ensinaram pra gente. Isso aqui, pessoal, não é um globo. Esse assunto não é brincadeira. O que ninguém aqui, pelo menos eu não estou aqui trazendo interpretações. Eu estou trazendo aqui a palavra que está na Bíblia, mencionando vários fatores que, em conjunto, apontam igual como está dentro do modelo da Terra plana. E a minha fala, como professor de hebraico bíblico, é que cada apresentação do Vitor, ela tem algumas verdades, mas ela não diz nada sobre Terra plana. Absolutamente nada. Então é apenas uma ideia que você tem. Então você vai para o texto bíblico com uma ideia e acha que aquele texto te ajuda. Entende? Mas o texto em si não diz absolutamente nada. Então estudar a Bíblia não te torna terraplanista. Gente, precisamos fazer uma paradinha aqui para mais um superchat. Quem mandou foi o canal Com2MS. Acho que foi. Não tenho certeza, viu, gente? Pelo menos passaram aqui. E a pergunta não é, na realidade, é uma solicitação. Alguém da bancada, por favor, explique para o Vitor o que é referencial no exemplo do movimento relativo. Ele está perdido até agora. Pastor, quer falar sobre o referencial do movimento relativo mais uma vez? É o básico do estudo dos movimentos, mas parece que o Vitor não aceita que o estudo do movimentos depende de um referencial. Você pode odiar o Newton, mas não tem como escapar da ideia do referencial para o estudo do movimento. Todo movimento depende de um referencial. Ele só é visto, ele só é percebido a partir de um referencial. Então, o avião, um Boeing, a 850 km por hora em velocidade cruzeiro, corrige sua rota. Porque ele corrige por conta da pressão barométrica. E isso é imperceptível para quem está dentro do voo. Mas os equipamentos deveriam mostrar essa correção. Mas eles mostram. Não mostra, César. Não mostra. Eles falam que mostra, mas o equipamento está lá. Mas eles estão enganando todo mundo. O voo é totalmente... Eles colocam um equipamento lá que custa milhares de dólares. E não corrige a curvatura da Terra. Não corrige a curvatura da Terra. Pois é, o navio some na linha do horizonte. Era um argumento chulo para dizer que o navio desapareceu por conta que ele desceu a curva da Terra. Certo? E depois a gente percebe que existem outros fenômenos que explicam esse sumiço. Refração, perspectiva, limitação visual e por aí vai. Quando se fala de Newton, o movimento de inércia é retilíneo. Não existe movimento inercial em algo que está girando, como a ciência diz que nossa Terra está girando. O experimento de Michelson e Morley mostra que através disso não teve... Essa sua fala não faz sentido. Não teve rotação de terra nenhuma. Isso abalou a comunidade científica. Essa sua fala não faz sentido para quem não acredita na gravidade. Mas isso que você acabou de dizer, uma pessoa que não crê na gravidade não pode dizer. Porque fora do planeta, onde não tem atrito, o movimento é fixo. Sim. Ele não varia.
Então, se eu pegar essa caneta e soltar ela a 10 km por hora, ela vai ficar 10 km por hora eternamente, sem parar. Circular? Por quê? Porque não tem atrito. Em movimento Entende? circular. Então, tanto o avião quanto o carro, eles precisam de... Por que precisa de motor? Precisa de motor para vencer a força gravitacional. Precisa de energia, exatamente. Exatamente. O carro, ele tende a parar. Por isso que você tem que... Quanto mais velocidade você imprime, mais combustível você gasta. O avião, ele está sempre caindo. Ele precisa se manter no curso através do quê? Do motor. Então, isso não faz sentido. Isso tudo que você falou é legal. Só que não faz sentido para quem não crê na gravidade. Pois Se você não crê na gravidade, você não pode usar eu isso. só vou acreditar na gravidade quando a humanidade conseguir reproduzir essa força e a gente utilizar essa força misteriosa para o nosso dia a dia. Nós temos magnetismo, a humanidade consegue reproduzir, transforma, né, em trem-bala, até uma carteira que utiliza um ímã ali. A gente tem tecnologia. O vácuo, nós temos laboratórios, nós temos diversas máquinas. A radiação, nós temos armas, tratamento médico. A humanidade construiu o que com a gravidade? Aí, Dr. as Eberlin. hidroelétricas. Utiliza a gravidade de que forma? A água. A água sempre plana e nivelada, Eberlin. Não cai pelas turbinas. Cai por conta... Não é da densidade? Bom, acho Pô, que é pela pelo amor de gravidade. Deus, pô. Olha, teve mais um superchat aqui. Acho que o pessoal que quer apoiar você, Vitor. Ó, não minta para o plano terrestre. Acho que esse é o nome do canal. E ele disse o seguinte: a própria ONU mostra no seu logotipo o mapa azimutal da Terra. Eles jogam na cara do povo. Você entendeu esse... O mapa azimutal é isso aqui, ó. O globo utiliza esse mapa e coloca em uma esfera. Nesse mapa, nessa projeção, a logo da ONU é esse mapa aqui. Sim. E a Antártida, que no nosso entendimento seria os limites da Terra, né? O limite circular, feito de rocha e gelo, né? A parte mais alta da Terra, ela está representada no logo da ONU como os lírios ali, né? Representando a Antártida. Isso então, assim, é uma evidência para a Terra plana? Não, isso é uma ideia de que eles tentam mostrar que o formato da Terra tem esse formato aqui, ó, e não é um globo. Porque a ONU tem que usar justo o mapa plano no seu logo, certo? E falando em mapa, já que vocês estão citando ciência, essa projeção aqui, ó, é o mapa, isso aqui é ciência, tá? Isso aqui é o mapa de Gleason, 1897, isso tá patenteado. Ele deixa muito claro que isso aqui é um mapa plano da Terra, na sua patente original. Solstício de verão, ele menciona o seguinte aqui, ó. Em dezembro, a área amarela representa a posição do Sol nos respectivos meses do ano. Ela mostra a luz solar além do círculo ástico por 24 horas. A partir de 21 de junho, o Sol se move todos os dias em círculos. Lembra que Enoque falou que o Sol ele viu os giros do Sol? E no solstício de inverno, olha o que está aqui, ó. Isso aqui é ciência, viu? Mas eu vejo o Sol se movendo também, Vitor. Todos nós vemos, mas o problema é que nós somos, para nós, o nosso referencial estático. É por isso que a base é bíblica, Eberlin. Porque eu não quero saber do meu referencial. Quando eu vejo o Sol se movendo e eu vejo a Bíblia mostrando que Deus criou o Sol no quarto dia, Enoque mencionando o Sol se movendo, assim, Josué pedindo pro Sol parar, Ezequias retrocedendo, Deus retrocedendo o Sol. Todos eles são referenciais fixos na Terra. Deus fez o Sol retroceder, César. Exatamente, fez mesmo. Aí a Terra girou ao contrário para você? Então, como a gente vai explicar esse fenômeno... Aí você vai criar explicações, César, não existe. Essa é uma possibilidade. Pois é. Você conhece o pêndulo de Foucault? Conheço. Então, o pêndulo de Foucault é uma prova que você pode assistir ao vivo, agora, da rotação da Terra. E por que o pêndulo de Foucault tem a necessidade da pessoa puxar o pêndulo e soltar de tempos em tempos? Não tem essa necessidade. Tem sim, é óbvio que tem. De tempos em tempos o pêndulo precisa... De quanto em quanto tempo? Eu não vou saber quantos dias, ou horas, ou semanas o pêndulo... Então vamos lá, você está dizendo que o pêndulo de Foucault depende de uma força externa. Sim. Se ele depende de uma força externa, como é que ele é preciso ao derrubar cada quadrinho daquele, cada quadrante? Onde o pêndulo de Foucault está... O pêndulo de Foucault está pendurado aonde? Eu não lembro, numa abóbada de uma igreja. Pois é. Então, como é que você... O que é que tem a ver? Então, o pessoal que está ouvindo a gente, pesquisa o que é pêndulo de Foucault e vocês vão saber. Pois é. Mas a questão é a seguinte, ó. Às vezes você diz assim, ó, a Bíblia, o meu fundamento é que é a Bíblia. Então, vamos lá. Primeiro, claramente, a Bíblia não diz... não tem um texto bíblico que respalde a sua teoria. E isso é uma teoria.
Se você tratar como teoria, tá tudo bem. Fala, a minha teoria é essa. Exato. Mas você dizer que a Bíblia é que tá te dando esse respaldo, você não tem documentação para isso. Parece que a Bíblia é um livro muito caro para você e que bom. Glória a Deus. Para mim também. Pra mim É um também. caro? Caro. Importante. Preciso. Certo. E tal. A mim também. Mas dizer isso para quem tá ouvindo a gente, parece que quem não crê na Terra plana é contra o que a Bíblia diz. Só que a Bíblia não diz nada sobre isso. Eu queria só deixar essa questão clara. O que você faz com textos claros? Eu perguntei antes do programa. Você é cristão? Que legal. Você congrega onde? Aí você não congrega. Não. Você é batizado ou não? Você não é batizado. Certo. Textos claros que a Bíblia manda fazer, você não faz. E textos, como se batizar, por exemplo, em nome de Jesus. Mas textos que são nebulosos, aí você usa como se fosse... Não, porque aqui é a palavra de Deus, tal como se você fosse um grande defensor da Bíblia, a palavra de Deus. Se você fosse defensor da Bíblia, a palavra de Deus, primeiro você fazia o que ela fala. Então você não faz. Agora, usar o texto bíblico para colocar suas posições, não acho que é de bom tom, cara. A menos que esse texto seja claro. E não é de bom tom também julgar as pessoas. Então eu despertei há 2 anos. Não somente irei me batizar, e o senhor aí não pode entrar nessa minha intimidade, porque o senhor não me conhece, e como também irei marcar a circuncisão, que é bíblica, minha e de meu filho, certo? E... Bom, aí você tem que parar de ser chamado de cristão. Ou então leia Gálatas capítulo 5. Não, mas aí eu vou seguir o que está na Bíblia, como eu falei a você. Então, se você quer seguir a literalidade Bíblia, lá em bíblica... Gálatas 5 tá dizendo assim, se você se deixar circuncidar, você negou a fé cristã. É só ler o texto de Gálatas 5. Posso ler para você aqui agora. E eu posso ler para você a aliança que Deus fez com Abraão. Isso. E essa aliança foi selada através da circuncisão. Então você Abraão foi circuncisado. Isso. Jacó, foi Josué. Mesmo. Foi mesmo. Agora você Moisés foi circuncidado. O próprio Messias, Jesus Cristo, foi circuncidado. Foi mesmo. Agora escolha qual aliança você quer. De Deus. Se você quer a aliança de Deus com Abraão, é uma. Sim. Se você quer a aliança de Deus com os homens através de Jesus Cristo, é outra. Jesus Cristo foi circuncidado. Porque você é chamado de cristão. Você se apresentou como cristão. O texto diz assim, ó. Entre vocês não deve nem haver sequer menção... eu falei um livro, tô lendo outro. É Gálatas. Jesus foi circuncidado, César. Foi mesmo. O texto diz assim, ouçam bem o que eu quero dizer. Caso vocês se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo, vos declaro, todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. Se vocês que procuram ser justificados pela lei, se separaram de Cristo e caíram da graça, porque é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça e tal. Porque Cristo Jesus nem em circuncisão, nem em circuncisão tem efeito algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, quem disse isso? Novo Testamento, Gálatas capítulo 5. Esse texto é de? Gálatas capítulo 5, versículo de 1 em diante. É só ler o texto. Não, sei. Quem falou isso? Que quem circuncidar... Negou a fé? Negou a fé. Paulo. Pois é. Que também era circuncidado. Aí, no caso, é muito claro a questão da circuncisão, uma exigência de Deus. Isso está claro. Para os judeus. Que, no meu entendimento do que eu estou estudando, foi um povo que serviu de exemplo para todas as outras nações. Verdade. Tanto é que Deus fala para Moisés, aceite os estrangeiros. Você foi estrangeiro também. Trate-os bem, desde que eles aceitem os mandamentos. A circuncisão o próprio Messias tira foi circuncidado. Você do cristianismo. A circuncisão tira você do cristianismo. Eu quero me aproximar de Deus, não quero me aproximar da religião, César. Isso. É que você, então, para de se apresentar como cristão. É tudo bem. Então me apresento. Você se aproxima como de quem você quiser. Você se aproxima de quem você quiser, lê a Bíblia como você quiser. Mas quando você fala assim, ó, eu sou cristão e a Bíblia, ela é a palavra de Deus, não sei o que lá. Então tudo bem. Se você é cristão, então nós somos irmãos. Claro. E aí eu tô dando uma dica para você que a circuncisão não é uma boa ideia para um cristão verdadeiro. Aí você ora a respeito, leia o texto que eu tô te dizendo e decida. Você pode se circuncidar e aí a gente deixa de ser irmão, porque a Bíblia diz que quem se circuncida nega a fé. E aí você vai ser judeu. Então você se torna judeu, guarda sábado. E qual o problema se fosse isso acontecesse? Nenhum. Você só não pode se apresentar como você está se apresentando. É uma incoerência você dizer que é cristão dizendo que defende a circuncisão. Biblicamente falando. Só essa questão. Gente, nós vamos ter que parar. Infelizmente, o papo tá super mega legal. Tá. Eu ficaria aqui horas e horas vendo. Obrigado, gente. Porque aqui no programa Debate da Rádio Musical, não tem tema proibido. A gente traz todos os temas aqui, não é assim, pastor César? Exatamente. E qualquer que seja. Poxa vida, terra plana. Vamos discutir. A Bíblia defende, não defende.
Não tem tema proibido, como temos temas proibidos em outros lugares. Aqui não tem. Foi um papo super mega legal. Mas a gente vai ter que interromper, não tem como. Olha, então nós vamos... só o último comentário de um ouvinte que eu preciso fazer. Se a Terra é plana, como você explica o fato de que diferentes constelações são visíveis em diferentes hemisférios? E por que em um eclipse lunar, a sombra projetada pela Terra na Lua é sempre redonda, independente da posição do eclipse no céu? Vou dar um segundinho para você falar. Aí... A sombra da Lua é sempre redonda. O que você fala? Sombra da Terra na Lua. Qual é a garantia que nós não temos outros corpos celestes na nossa atmosfera? Berlim. Me diga. O eclipse, ele é de fato a sombra da Terra na Lua? É isso? Mas ele não é a sombra de quê? Pois é. É a sombra de quê? Exatamente. A própria NASA recente mostrou que nós temos uma segunda lua e essa lua não é visível a olho nu. E o que ela faz? Ela distorce a sombra? É isso? Não, isso aí já não cabe, porque esses estudos aí não são apresentados, né? E infelizmente não é o ambiente aqui pra gente estar discutindo isso, tá? As constelações eu expliquei rapidamente porque está dentro do conceito bíblico, mas a gente pode marcar depois um novo encontro ou acompanhar os assuntos sobre isso aí. Sim, nós vamos então passar para as considerações finais, gente. Infelizmente... ficaríamos aqui por 10 horas e 45 minutos. E vamos então... as considerações finais, Ione? Sim? Então, olha, vou dar 2 minutos para o pastor César, 2 minutos para o Vitor. Eu queria falar 1 minutinho só no final também. Vou fazer uma consideração final em nome do programa Debate. Tá bom? Pastor César, seus 2 minutos de considerações finais. Bom, eu agradeço essa oportunidade. Vitor, nunca quis ser desrespeitoso com você, embora eu deva ter sido contundente demais. Eu não tenho absolutamente nada a ver com a sua vida. É verdade. Jesus Cristo me chamou para pregar o Evangelho. Gostaria muito que você recebesse Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, obedecendo o Evangelho de Cristo, se batizando nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos tornando irmãos. Amém. Essa é a minha missão. Sobre a discussão, a Bíblia Sagrada não milita na ideia de terra plana. No texto bíblico não dá. Quando você vai para o texto com uma pré-concepção, aí dá para você defender o que você quiser. Porque você pode pegar essa palavra aqui pode dar a ideia de não sei o que lá. Os textos que você cita, de fato, falam sobre redondeza, mas que tanto o globo quanto a terra plana podem desfrutar dessa ideia, porque ambos são circulares. Então, não tem como defender dentro da estrutura da Bíblia essa questão. Vai precisar de livros Enoque, não sei o que lá, fora das 4 linhas da Bíblia, para tentar defender essa ideia, tá certo? Só deixo essa dica para quem está estudando terraplanismo, quem está aí, como que eu vou dizer, gostando dessa ideia, tentando pesquisar e tal. Na Bíblia não existe essa ideia. Ontem mesmo a SpaceX transmitiu ao vivo a projeção para entrar em órbita. Tá ao vivo aí, foi ao vivo ontem, né? Mas agora é só entrar lá e ver. Você disse que não tem, mas é só... Hoje em dia, com a internet, você acha as coisas, entendeu? Então, tá lá. Quero agradecer aqui a oportunidade. O Eberlin, que é um grande cara na área da ciência, que Deus abençoe. E lembrar que toda a facilidade da vida humana, tipo, se você pega Uber, por exemplo, o Uber dependeu tanto do Isaac Newton quanto do Albert Einstein para que o registro do movimento global fosse possível. Então, o Waze que você deve usar, o Uber que te leva deve usar, o seu carro lá deve usar, depende disso. Toda a navegação global depende da estrutura da Terra globo, tá certo? O grande navegador lá, Fernão de Magalhães. Não, Cristóvão Colombo, ele defendeu a ideia da esfericidade da Terra, dizendo: se eu sair desse ponto e mantiver uma linha reta, eu volto ao mesmo ponto. Isso não é possível na Terra plana.
Então, toda essa questão está bem disponível aí, qualquer pessoa pode pesquisar. E Deus abençoe. Glória a Deus por mais esse debate. Muito bem, Vitor, suas considerações finais, por favor. Muito feliz em estar aqui pelo convite. Também peço desculpas, né? Caso tenha sido um pouco rude, assim, né? Não sei. Foi, à vontade. Certo? Mas o tema é polêmico mesmo. Eu sugiro para você que está assistindo, debata. E como o pastor fala, né? Que a Bíblia não fala da Terra plana, a Bíblia também não fala da Terra globo. Certo? Então, assim, o firmamento destrói o modelo do globo. Não existe essa estrutura sólida dentro de um modelo do globo. A Bíblia não menciona a Terra em movimento. Ela menciona a Terra em alicerces e colunas, certo? Então, assim, o Sol e a Lua dentro do firmamento e condiz exatamente com o que nós defendemos, tá? Aqui eu poderia ter falado sobre o firmamento do cientista aqui de Hitler, o Von Braun. Ele menciona na sua lápide antes de morrer, ele menciona o quê? O Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Poderia citar aqui também, como eu trouxe, Nikola Tesla no seu estudo sobre o entendimento do universo e da energia humana, onde que todos nós podemos ser livres para pensar e agir, mas somos todos juntos como as estrelas no firmamento. Então, assim, vários cientistas mencionando, a Terra plana é um assunto poderoso que aproxima a pessoa de Deus, faz a pessoa abrir a Bíblia, e aí você realmente desperta para muitas mentiras que estão contadas para a gente aí, né? E isso é realmente libertador, tá bom? Então agradeço muito, Eberlin, muito obrigado, tá? Coisa boa, César, Obrigado. show de bola, Valeu. coisa boa demais. E para vocês que acompanharam, que Deus abençoe a todos.